Depois de termos orado a palavra do Senhor, temos cantado a palavra do Senhor, momento de lermos a palavra do Senhor, meditarmos, entender o que Deus quer para nós, o que possamos aprender sobre Ele, precisamente, porque só há a palavra do Senhor, só há a Escritura, só há este mundo por causa do Senhor. E hoje estive preparando durante a semana, durante esses dias, a respeito do ser do Senhor, como possamos aprender a respeito dele, aquele que é nosso autor e consumador da nossa fé, aquele que nos salvou, aquele que nos redimiu, aquele que fez todas as coisas. É importante salientar, irmãos, que só há evangelho por causa do Senhor. E é de suma importância que nós, como cristãos, como filhos do Senhor, possamos conhecê-lo, só possamos pedir perdão pelos nossos pecados, só possamos engrandecê-lo, porque o conhecemos, e que possamos conhecê-lo de verdade. E nesse momento, peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Hoje vamos estudar um pouco sobre o nosso Deus, os seus atributos, o que Ele fez, os seus feitos. Vamos destrinchar o que a Bíblia relata aqui sobre a respeito do nosso Deus e seus atributos. Lá no artigo 2 da Confissão Belga, fala sobre isso, confissão de fé, e é bom a gente salientarmos a respeito do que é o Senhor, quem é esse Deus que a gente adora, quem é esse Deus que a gente proclama, exalta, explana, e é bom a gente conhecê-lo. Romanos 1, versículo 28, 20, aliás. Quem achou pode ler. Isso. Irmãos, lá no artigo 2 da Confissão Belga nos diz que podemos conhecer a Deus por meio da sua palavra, e tão somente por meio das coisas criadas. E lá no capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster, descreve Deus e seus atributos. O que Romanos nos traz aqui é uma dimensão de que somos indesculpáveis à medida que conhecemos as coisas criadas. Mas também a sua palavra, ela relata o que é o Senhor também, seus atributos, o que Ele é, o que Ele fez, e o que possamos atentar, irmãos, nesse primeiro momento, é que realmente conhecemos o Senhor. De fato, a gente a gente senta, a gente ora a palavra, a gente lê a palavra, a gente canta a palavra. A palavra do Senhor, ela revela quem Deus é. E assim também, quando o versículo 20 fala, que os atributos invisíveis do Senhor, de Deus, se revelam nas coisas criadas. Os atributos de Deus são algo pertencentes a Ele, é de propriedade dEle. Por vezes, a gente pode pregar atributos de Deus, os atributos do Senhor, e colocamos algo que a gente imputa a Ele. Não, Ele é santo, Ele é justo, Ele é isso. Não, Deus é isso tudo. Não é que a gente está atribuindo algo a Deus como pelo nosso bem-querer. Não, Deus tem isso tudo. É da essência do nosso Deus. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele se ira. Todos esses atributos, seja incomunicáveis, seja comunicáveis, é o Senhor, é da essência do Senhor. Por isso que a palavra mais associativa, melhor dizendo, seria, Deus tem essas propriedades, isso pertence a Ele. Deus é santo, Deus se ira, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, e que possamos entender nessa questão, de que Deus, todos esses atributos, Deus é do feitio de Deus. Para a gente conhecer mais o Senhor, os atributos de Deus podem ser definidos como perfeições que constituem predicados do ser divino, não só na Escritura,
mas também visível nas obras da criação, providência e redenção. Essas são as palavras de Luiz Berkhoff, lá na sua teologia sistemática. Então, os atributos de Deus, que são reconhecidos através da sua palavra e também pelas coisas criadas. Em que momento, irmãos, que a gente pode parar e de mencionar, olhar para os céus e equalizar a criação de Deus, os céus, a terra, o mar, tudo criado por Deus. Se olhamos para os céus, sabemos que o Senhor criou. Se olhamos a tua palavra, diversos versículos que vamos ler aqui, elas relatam a respeito de Deus e seus atributos, o que Ele é e tudo que Ele fez e tem feito durante essa jornada. E quão importante é isso? Quão importante é saber a respeito de Deus? Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 3, versículo número 15. Primeira Pedro 3, 15. Tiago, lê para nós. Isso. Quando alguém pedir a razão da vossa fé, da vossa esperança, você vai saber responder sobre isso, sobre Cristo, sobre o próprio Deus que te deu a salvação, que te deu essa esperança, que agora você tem esperança de vida eterna. Será que realmente conhecemos o Senhor? A gente medita no que Ele é, nas Escrituras, meditamos na sua criação, naquilo que Ele fez. É importante saber quem é Deus, porque Ele é a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança de vida eterna. Romanos fala sobre isso. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Só sabemos disso porque conhecemos nosso Deus. E que possamos conhecer esse Deus, porque Ele nos deu vida eterna e com isso Ele dá a sua palavra para o conhecer quem Ele é, conhecer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele se ira. E por vezes a gente não tem essa dimensão da ira de Deus, mas a Bíblia relata também diversos casos sobre a ira. E assim por diante, diversas atribuições, propriedades de Deus são relatadas não só na criação, mas na tua palavra. E que possamos conhecer esse Deus. O quão importante é conhecer nosso Deus. As Institutas de Calvino, irmãos, lá no capítulo 2, fala: conhecê-lo deve valer primeiro para nos instituir ao temor e à reverência. A gente teme alguém, a gente presta reverência, respeito por alguém que a gente não conhece. A gente respeita alguém para uma pessoa que você nunca viu, você não tem nenhuma intimidade. O importante é que não só João Calvino relatou isso, mas a sua palavra, a palavra do Senhor, ela retrata isso. Só possamos conhecer o Senhor pela sua palavra, pelas coisas que Ele se revelam como Deus. O importante é isso, a gente conhecê-lo, para a gente possa temê-lo. Não é de ter medo, é de reverência, de temor diante do Senhor e ter reverência, respeito diante daquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que nos criou do pó da terra. Vamos ler, irmãos, Jeremias 9, versículo 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Entendemos até aqui que Deus revela sobre dois aspectos: sua palavra e a sua criação. E
Tudo isso é propriedade do Senhor, todos os seus atributos pertencem ao Senhor, e é de suma importância para que a gente defenda a nossa fé, precisamos conhecer aquele que a gente professa crer. E é bom conhecê-lo, é bom para que, primeiro, tenhamos temor e reverência, e é bom conhecer ao Senhor, porque Deus se agrada. Vamos lá, Ludmila, você lê para nós? Isso. Por vezes nos gloriamos em coisas bem fúteis, né? Mas uma coisa bem básica, uma coisa que está debaixo do nosso nariz, é a gente gloriar em conhecer nosso Deus, aquele que criou todas as coisas, nos revela e se revela através da sua palavra. Que a gente venha se gloriar disso, em conhecer o Senhor, conhecer quem é Deus, quem é esse Deus que eu professo, quem é esse Deus que eu creio, quem é esse Deus que perdoa pecados, quem é esse Deus que deu seu único filho por nós, quem é? É bom a gente conhecer esse Deus. E vamos ler um outro versículo também, irmãos, Oséias 6, versículo 3, que é também bastante conhecido dos irmãos, né? Foi tema da igreja. Oséias 6, versículo 3. Deires, lê para nós, por favor. Isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sim, foi diversos estudos aqui no ano que foi tema do ano aqui na igreja. Mas é bom sempre salientar essa questão, porque nossa mente é falha. Nós somos falhos, nós somos finitos. Falhamos naquilo que devemos memorizar, que devemos entender. E, de fato, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor não é fácil, mas é o que Deus requer de nós. Como podemos conhecer o Senhor se a gente prosseguir em conhecê-lo? É, de fato, importante a gente conhecer esse Deus e prosseguir em conhecer, porque só assim você terá razão em defender a sua fé. Você, de fato, vai ter um alvo. Eu creio nesse Deus, eu conheço, eu tenho um relacionamento pessoal com Ele, e Ele está aqui comigo. Importante salientar isso, irmão, a gente conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Outra coisa bastante interessante, bastante pertinente, irmãos, que quando a gente conhece o Senhor, altera a nossa visão de mundo. Antes, quando nós éramos desgarrados como ovelhas, antes, quando a gente só conhecia as coisas desse mundo, as filosofias desse mundo, não tínhamos a dimensão do que era esse Deus. Talvez no mundo o entendimento de Deus, talvez não é o entendimento equivocado do Deus da Bíblia, na qual devemos conhecer. E por vezes nos pegamos nessa contradição e falamos assim, uai, Deus fala mesmo isso? Mas só conhecemos o verdadeiro Deus, só conhecemos o Deus de Israel, que tirou o povo do Egito, que fez grandes coisas no decorrer da Bíblia, que fez os céus, a terra e se revela na sua palavra, só conhecemos pela sua palavra. E lá em Timóteo, Paulo fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Não é que ela contém, não é que ela tem a palavra de Deus, ela é, e ela é inspirada, e por isso ela é o nosso meio prático de conhecer o Senhor, assim como as coisas criadas. Assim como as coisas criadas. Então, é importante salientar que quando a gente conhece o verdadeiro Deus da Bíblia, nossa visão de mundo, nossa cosmovisão, de fato muda.
A gente tem uma outra percepção. Amém, irmãos? Entendendo isso, que Deus revela na sua palavra, vamos pegar um texto para a gente buscar esses atributos do Senhor e como eles se aplicam no texto, e a gente entender e compreender que realmente, à medida que você for lendo a palavra do Senhor, você vai ver diversos atributos, seja incomunicáveis, seja comunicáveis, do nosso Senhor. Vamos ler Salmos 9. Salmos 9. Vamos ver agora na forma prática. Deus e seus atributos, que por vezes passa despercebido, irmãos. Por vezes a gente lê a Bíblia só por ler e passa despercebido, você não vê, não nota um versículo lá que fala da imensidão de Cristo. Salmo 19, versículo 1 fala que a terra está cheia da tua glória, e firmamente anuncia a obra das tuas mãos. Por vezes não percebemos quão grandioso é cada versículo dessa Bíblia, que eleva o nosso Deus e escancara na nossa cara quem é Deus. Vamos ler de forma alternada Salmos 9. Todo mundo achou? Amém? Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Compadece-te de mim, Senhor. Veja que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu, que me levantas das portas da morte. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se os pés. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Irmãos, esse texto é belíssimo. Entendemos que Deus revelou na natureza, a gente entende que há um Deus quando a gente olha para a natureza, pelas coisas criadas. E esse texto aqui é só um exemplo
que a gente vai ver aqui no decorrer dos versículos, seus atributos também. Deus se revelando como Senhor, e aqui diversos atributos são atribuídos a Ele. Diversos atributos. Possamos olhar no versículo número 2. Alegar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. Altíssimo revela o quão grandioso Deus é, quão grande Ele é. Cantamos aqui diversas vezes aqui no culto, grande é o Senhor, altíssimo, elevado, infinito, imenso. Deus é tudo isso. E só possamos entender isso, possamos saber disso quando a gente lê. Deus é altíssimo. Ele é o maior dentre todos. O Senhor dos senhores. Esse é o nosso Deus, o Deus grande, infinito. No versículo 4, no versículo 8, 16 e 19, fala sobre a justiça de Deus. Vamos ler lá? Versículo 4. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Ele julga. Ó, irmãos, já por vezes já pensamos que não devemos julgar. Quem julga é Deus. De fato, Deus julga. E não é um julgamento falho. Não é um julgamento miserável. É um julgamento reto, santo. Deus é justo. Ele julga retamente, porque Ele é justo. De maneira inequívoca, de maneira reta. De maneira correta. Esse é o nosso Deus. Ele julga o mundo com justiça. Um exemplo também está lá em Romanos, irmãos, capítulo 1. Vamos ler lá, rapidamente? Romanos 1, versículo 17. Vitor, lê para nós? Isso. Deixa eu só abrir. Isso. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ou seja, não é, a justiça que já era falada aos antigos, no Antigo Testamento, é a justiça que revela o Evangelho. É a justiça que se revela no Evangelho, na qual a gente crê, na qual a gente professa, nesse Evangelho que proclamamos, exaltamos, anunciamos às outras pessoas. Essa é a justiça de Deus, que Deus é justo em aplicar a sua justiça. Ele é justo, Ele é reto, como fala lá no Salmo de número 9. Lá no versículo 5 e 6, irmãos, fala mais um atributo do Senhor. Versículo 5, versículo 6, versículo 17. Por vezes temos a ideia errada, equivocada, de que Deus é somente amor. Deus somente aplica o seu amor. Amor aqui, amor dali. Mas diversos versículos aqui na Bíblia, esses aqui são exemplos de que Deus se ira. E Ele não se ira por acaso, irmãos. Ele destrói o ímpio. Ele arrasa cidades. Quem lembra de Sodoma e Gomorra? Ló e família saiu rapidamente e Deus destruiu as cidades. Deus se ira com o pecado. Não só com o pecado, com o pecador. Existe uma falácia de que Deus odeia o pecado e ama o pecador. Não. Deus odeia o pecador também. Também. Lá no versículo 18 de Romanos também fala sobre isso. É bom a gente entender que Deus se ira com o pecado, com o pecador, e Ele destrói. Lá no versículo de número 17, no Salmo 9, fala: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus.
não só esquecem, como abandonam a Deus, como não creem em Deus. Aqueles que falam que não acreditam em Deus, não odeiam Deus, serão lançados no inferno. É o juízo de Deus. Aqui já revela até um atributo entre linhas. Deus é justo em aplicar a sua justiça, mediante a sua ira, para com aquele que, de fato, não conhece, abandona, se esquece de Deus. Esse é mais um atributo que a gente reconhece aqui no Salmo número 9. Mas também há outros, no versículo 7 aí. Lúcio, pode ler para nós, versículo 7 de Salmos? Salmo 9, versículo 7. Mais um atributo do Senhor incomunicável. Ele é eterno. Ele permanece eternamente. Deus é eterno. E não é à toa que Ele nos colocou em nossos corações a eternidade. Lá em Provérbios 3 fala sobre isso. Para que a gente o adore a Deus, somente a Ele. Mas por vezes, o que acontece? Adoramos outras coisas. Se não é outras coisas, somos a nós mesmos. Mas nosso coração só será preenchido por completo, como quando nós adorar, a gente prostrar-se diante do Deus eterno, que preenche nosso coração, que necessita desse Deus eterno. Deus Ele vive eternamente, Ele é eterno. Mas esse atributo do Senhor, mais um que é verificado aí nesse Salmo, versículo número 9 lá, irmãos. Eliane, você lê para nós? Isso. Isso. Não só o 9, né? O 10, o 12 e o 13 revelam um Deus bondoso, complacente, misericordioso. Revelam esse Deus que é um Deus pessoal. Deus é um Deus pessoal. Ele não só criou todas as coisas, não só criou você, mas Ele está junto de você. Ele é misericordioso, Ele é bondoso. O próprio Jesus, lá em Mateus, capítulo 11, fala: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Deus Filho já fala isso também no Evangelho. Então, a gente compreender, a gente entender que Deus é misericordioso, um Deus pessoal, que está junto, um Deus que disciplina seus filhos quando é necessário, mas é um Deus misericordioso, que se compadece dos seus filhos. É um Deus que não é um Deus impessoal, que vê você de fora e não te atende. Acho que, se não me engano, Tim Keller fala que estamos a uma oração do Altíssimo. Então, aqui revela mais esse atributo grandioso do nosso Deus, que Ele é misericordioso. Além de ser grande, eterno, justo, um Deus que se ira, um Deus eterno, Ele também é um Deus misericordioso, bondoso. E por fim, aí no versículo número 20, fala o seguinte: infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam que as nações não passam de mortais. Às vezes os humanos, né, acham que são super-homens, super-heróis, acham que por si mesmos podem fazer qualquer coisa. Enganam-se eles. Não passam de mortais. Nós não passamos de mortais, irmãos. Diante desse Deus grandioso, diante desse Deus que é imenso, desse Deus que preenche toda a terra com sua glória, eles temerão o Senhor, porque Ele é isso. Esse Deus imortal, esse Deus na qual a gente deve adorar, bem dizer. Mas, irmãos, adianta só saber que Deus é tudo isso? Que Deus é eterno? Que Deus é bondoso, misericordioso? Adianta só saber que Deus é tudo isso? E de fato é importante a gente saber em quem a gente crê, mas só saber não adianta de nada.
Lá no versículo 1, na parte B fala: contarei todas as tuas maravilhas. Assim como a gente é conclamado a anunciar o Evangelho, que revela a justiça de Deus, assim como a gente é conclamado a pregar para os pobres, ricos, a todos, quanto carecem da glória de Deus. Eles são merecedores de saber que Deus é tudo isso. Que Deus fez grandes coisas durante a história. Deus criou todas as coisas. Deus tirou o povo de uma escravidão. Deus também colocou Deus viu o seu povo entrar em escravidão também por 70 anos. E outras diversas coisas que Deus fez, maravilhas, o mar se abrindo. Grandes coisas o Senhor fez. Mas é bom a gente anunciar, é bom a gente falar desse Deus que a gente confessa. Crer, conhecer. Versículo 11 fala também, irmãos: cantarei louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamar entre os povos os seus feitos. Proclamai, explanar, contar. A gente é chamado não só a saber, mas a explanar tudo aquilo que Deus é. As pessoas só converterão ao Senhor, só Deus pode alcançar essas vidas quando se pregue isso para elas. Como as pessoas vão crer se não há quem pregue? Se não há quem fale de Deus? As pessoas têm que saber as obras do Altíssimo. Tem que saber. O versículo 16 também fala em Salmos 9. Tiago, você lê para nós? Isso, faz-se conhecido o Senhor, o verdadeiro juízo que Deus executa. Tem que fazer conhecido o Senhor, os seus atributos, inclusive a sua justiça. Deus é tudo isso. Ele aplica de forma eficaz o seu juízo, no qual é santo, um juízo santo, como já falamos. Mas é bom não só saber, não só contar. O que isso nos leva? Quando você vê algo magnífico na sua frente, algo majestoso, qual que é a sua primeira reação? A gente glorifica a Deus, a gente glorifica, a gente exalta. Nossa, mas que coisa bonita. Nossa, e esse mar grande, que lindo. Lá no versículo 2, eu cantarei louvores. Exaltar é cantar, irmãos, é glorificar o Senhor pelo que Ele é. E Ele é altíssimo, Ele é tudo isso que já falamos aqui. É glorificar esse Deus que é santo. O Deus que salvou todos nós, salvou todos aqueles que Ele escolheu. Glorificar o Senhor. Glorificar o Senhor. Versículo 14. Para que as portas da filha de Sião eu proclame a todos os teus louvores. E por último, eu me regozije da tua salvação. Eu me alegre nisso. Eu glorifico ao Senhor porque Ele me salvou. Tenho salvação em Deus, em Cristo Jesus. Que a gente glorifique o Senhor por tudo isso. Lembremos, Ele é o nosso Salvador. Como ressalta o salmista Davi. Ele. Somente Ele. E não é somente só nosso Salvador, mas Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é eterno, Ele é santo, Ele é justo. E as demais atribuições, as demais propriedades que pertencem ao Senhor. Para a gente encerrar, vamos ler Salmos 24.
Vamos ler do versículo 7 a 10. Vamos ler juntos, irmãos. Salmos 24, versículo 7 a 10. Amém? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Possamos, irmãos, como é o intuito de todo estudo, pregação, a respeito da palavra do Senhor, toda ministração, é a gente pôr em prática tudo aquilo que Deus nos ensinou, que Deus nos alerta a fazer. E nesse momento, todo estudo é um momento para a gente pôr em prática, saber que temos que conhecer o Senhor, ter um relacionamento, proclamar e glorificar esse Deus que a gente conhece. E se não conhece, procure conhecer, para a honra e glória do nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, nesse dia, no qual aprendemos mais a Tua palavra, ó Deus, aprendemos mais do Senhor, que possamos ir para nossas casas em paz, ó Deus, sabedores do que temos que fazer, ó Deus, de conhecer mais a Ti, proclamar o Senhor, te glorificar, ó Deus, e que seja uma noite abençoada para a honra e glória do Senhor, e que assim, ó Deus, possamos pôr a Tua palavra em prática, ó Pai, em nome de Jesus. Possamos exaltar o Senhor pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor ainda faz por nós. Em nome de Jesus que oramos, te agradecemos. Amém.